Estamos começando mais um programa do Profissionalizando. Estamos aqui hoje com o Emerson Silveira e gostaria de cumprimentar a todos. Boa noite, pessoal, tudo bom? Sou o Emerson Silveira, faço parte da juventude. Sempre digo assim da juventude porque já fui líder dos jovens, né? E hoje a gente apoia também a juventude da nossa congregação. E a gente faz parte desses jovens aqui do Distrito Ipanema, né? Congregando ali na congregação Nova Ipanema. E hoje sou empreendedor, né? No ramo do comercial, na parte gráfica. E eu acredito que é isso aí. Certo. Poderia falar para a gente como é que iniciou a sua carreira até chegar ao ramo da gráfica? Claro. Na verdade, assim, o Emerson empreendedor, como até meus familiares, né, falam, né, já começou de criança, né, desde que eu nasci. Eu me lembro que quando eu era criança eu fazia desenhos, né, e vendia lá nos meus vizinhos. E depois, conforme eu fui crescendo, eu passei por várias experiências não profissionais, mas sempre, né, desenvolvendo. Sempre gostei muito de criar, de desenvolver coisas, né. Então eu já fiz de tudo, assim, já trabalhei fazendo imã de geladeira para vender, vendia na praia, vendia para meus vizinhos. Aí depois eu me lembro que eu fiz um curso já na minha pré-adolescência ali de semijoias, bijuteria. Comecei a trabalhar com fabricação de bijuterias, semijoias, trabalhei com pedrarias, diversas coisas, né. E todo mundo sempre falava, bah, o Maninho, como eu sou conhecido onde eu morava, né, antigamente, dizia, bah, o Maninho, bah, tá sempre vendendo, sempre fazendo, negociando, né, bah, vai ser um baita comerciante, todo mundo falava isso, né. E eu sempre gostei, né, sempre tive esse desejo, né, de trabalhar com comércio, e o meu sonho, inicialmente, era ter um mercado, né, sonhava em ter um mercado quando era criança. Só que, claro, ao longo do decorrer, conforme a gente vai conhecendo, a gente vai indo para outras áreas, tendo outras Sim. visões, né. Então ali, eu me lembro que aprendendo uma coisa, aprendendo outra, quando eu era muito pequeno eu sempre tive o sonho de ter um negócio. Então eu me lembro que uma vez eu fui no atacado de doces, comprei um monte de bala com meu avô, rapadura, chiclete, e na minha casa, no meu quarto, eu montei umas estantes lá, e coloquei os chicletes, as balas, tudo nos potes, e meus amigos iam lá em Para casa para vender para os brincar, amigos. para vender pros amigos. E eu lá em casa e eu vendia, né. E daí eu tinha uma balancinha, assim, e eu vendia como se fosse um mercado, eu pesava o chiclete, a Por bala e peso? vendia, né, para meus amigos, né. Então ali, todo mundo, até meus vizinhos, né, eu ia pegava uma caixa de leite, assim, botava os potes de bala, saía vender lá pra vizinhança, né, e daí todo mundo comprava e me incentivava, assim, e era bem legal, né, era bem bacana mesmo, assim, gostava bastante de fazer isso aí. E daí, então, sempre tive esse feeling para o negócio, né, para trabalhar com vendas, com esse tipo de comércio, né. E daí, então, depois que passou, né, essa fase da adolescência, de criança, eu fui trabalhei num mercado por uma experiência de pouco tempo mesmo, assim, foi alguns meses. Foi o meu primeira experiência profissional, né, que eu trabalhei nesse mercado. E daí, então, depois eu sempre tive o sonho de crescer, de me desenvolver, tudo, né. Então eu comecei a fazer um curso técnico de eletrônica no Parobé, no colégio onde eu estudava. Até não concluí esse curso, né, mas é porque eu sempre tive muita curiosidade. Fugia muito da área que tu Fugia muito gostava. da área dessa Sim. questão, né. E eu sempre tive muita curiosidade. Quando criança, eu desmontava brinquedo e montava e desmontava, porque eu gostava de saber como é que funcionava. E eu falei: "Bah, acho que eletrônica é uma coisa legal". E um dia meu pai falou: "Bah, cara, que tu não faz eletrônica, tu gosta de estar sempre fuçando e mexendo nos brinquedos, de repente é uma coisa legal, tu vai gostar, porque tu vai trabalhar com muita coisa, assim, de consertar e de arrumar". E eu comecei esse curso aí. Acabei não finalizando, fui para outros caminhos, né, Se tornou mais um hobby do que uma do que profissão uma para profissão. a vida toda, E isso, né. mais era mais uma questão de curiosidade mesmo, né, de Sim. ter aquela curiosidade de saber como é que funcionam as coisas. E fui para esse lado, né, mas acabou que não, fazendo o curso ali, eu vi que não era realmente o que eu gostaria, né, de fazer. Então eu me lembro que um amigo meu, na verdade a mãe de um amigo meu, eles trabalhavam numa concessionária de motos na época, e de carros, né, um numa de moto, outro na de carro. E eles me indicaram: "Bah, tu não quer trabalhar na concessionária? Vai abrir uma vaga, assim". E eu, bah, me interessei por essa vaga, né. E eu peguei e falei: "Ah, eu quero trabalhar nessa vaga aí de concessionária". E aí foi aí que eu comecei a trabalhar no ramo de concessionária. Na época era uma concessionária de motos. Eu entrei ali como auxiliar de administrativo, claro que não exercendo em si a função de auxiliar administrativo, né, trabalhei mais na parte de peças, naquela parte de
serviços também, né? Consultor técnico, na época que chamava, né? Uhum. E foi aí que eu me introduzi nesse ramo de concessionária, né? Então, nesse vamos dizer, esse primeiro emprego concessionário, eu fiquei por cerca de 2 anos e pouco. E quando um pouco antes de eu sair, eu já estava visando já crescer. Eu falei, eu preciso crescer. Aqui onde eu tô já não tem mais para onde expandir, né? Então, eu comecei a pesquisar vários lugares e conheci muita gente nesse ramo, assim, muitos amigos que já vieram de outros lugares. E sempre eu via comentário, tal lugar, trabalhar com carro é muito bom e coisa e tal. E isso foi me despertando um interesse, né? E foi aí que eu fui atrás, né? Larguei meu currículo numa concessionária de veículos, né? Na época da Ford, larguei em 2 concessionárias. E no dia que eu estava saindo dessa empresa de motos que eu trabalhava, me ligaram e dizendo, a gente viu teu currículo lá, a gente gostou e queria te chamar para uma entrevista, né? Então foi muito legal porque eu saí numa sexta-feira e eu já tinha uma entrevista marcada para segunda-feira, para essa concessionária, né? Que legal. Foi muito legal mesmo, que eu falei, bem certinho, faço lá agora a minha entrevista e possivelmente eu vou estar empregado, né, novamente, e justamente numa empresa que eu gostaria muito de trabalhar, né? Ansiava isso, né? Então foi aí que eu fiz essa entrevista, tudo, passei lá e fui contratado para trabalhar, né? Então eu entrei como auxiliar de garantia nessa concessionária, Um né? cargo maior do que o que O tu... cargo maior do que eu estava na concessionária anterior, né? Sim. Mas o meu objetivo sempre foi trabalhar com vendas de veículos, né? Ou trabalhar com venda de peças, né? Esse era o meu objetivo principal. Mais focado ainda na parte de peças, pela experiência que eu já tinha. E nunca tinha trabalhado com venda de carro e sempre via aquele pessoal falando, não, é muito bom, outros diziam que não era muito bom, fica sempre naquela dúvida, né? Então vou focar na parte de peças, que é o que eu já conheço, que eu já trabalho e eu acredito que eu vou me dar muito bem, né? Então foi aí que eu fui contratado para trabalhar nessa empresa. É mais fácil para a gente crescer no ramo, né? Quando a gente já adquiriu a experiência lá no Sim, começo. quanto já Até tem, abre né? mais oportunidades pra gente. Sim, porque tu já tem aquela experiência, então tu entra ali, não é que seja mais fácil, mas tu já tem um norte, né? Para onde tu Sim. vai seguir, né? E quando eu entrei lá, então, nessa concessionária para trabalhar como auxiliar de garantia, eu sempre deixei bem claro que o que eu queria era trabalhar no balcão de venda de peças, né? E como a vaga que abriu não era essa, né? Eles falaram, não, começa aqui e depois, assim que tiver uma oportunidade, tu vai trabalhar no setor de peças, né? E daí foi aí que começou o mistério, né? Porque eu desenvolvi um trabalho e eu me lembro que desenvolvi um bom trabalho, né, naquela época ali. E daí depois, quando o setor que me contratou não queria me liberar para o outro setor, quando abriu a vaga, né? Então ficou naquela briga. Um queria que eu fosse para o setor das peças, o outro queria, não, continua na oficina aqui trabalhando na parte de garantia, na parte de serviço, né? Na época era consultor técnico que se chamava, né, o cargo. E daí ficou naquela incógnita, eu dizia, não, mas eu quero ir para tal lugar. E o outro, não, mas tu fica aqui que vai ter uma oportunidade aqui. E foi, né? E eu falei, então vou ficar aqui para ver a oportunidade. Como eu sempre tive muita curiosidade de aprender novas coisas, né? Eu falei, então vai ser mais uma experiência que eu vou estar aprendendo, né? E foi aí, então, que eu comecei a trabalhar como consultor técnico, né? O consultor técnico é aquele que recebe o cliente ali com o seu veículo, tu atende, tu vai abrir a ordem de serviço, vai colocar o carro em serviço e, querendo ou não, tu vende também, porque tu vende serviço e vende peça, né? E também, posteriormente, os acessórios dos veículos, né? Então, comecei essa experiência aí. E foi uma experiência muito boa. Foi aí que, de fato, alavancou a minha carreira nessa profissão, né? E quando eu entrei nessa concessionária, eu também iniciei um curso técnico na época, né? Eu me lembro que eu trabalhava durante o dia e à noite eu estudava ali no centro, né? Fazia um curso técnico de contabilidade, né? Então eu falei, eu vou acho, fazer um curso técnico de contabilidade. Bem na época eu estava em dúvida entre administração e contabilidade, né? E acabei optando pela contabilidade. Fiz o curso, concluí o curso técnico, tudo, e acabei que também não trabalhei na área, porque eu fiquei sempre nesse ramo de concessionária, a parte do comércio, que é aquela coisa que, como é que eu vou dizer, já vem desde de berço, aquela coisa que já Mas tem de pequeno, de já ficou trabalhar, né? guardado ali pra ti pra futuramente. Para futuramente, já ficou, né? Provando que desde sempre Deus tinha um propósito maior pra ti. Com certeza, com certeza. Com certeza foi da vontade dele, né? Que tu fizesse esse curso pra hoje tu pôr Sim, em para poder ter prática. alguma, vamos dizer assim, uma experiência, né? De uma certa forma, por mais que não trabalhei nesse ramo, mas ter um certo conhecimento, né? Sim, Nessa é muito parte contábil, né? importante. E eu sempre gostei muito dessa parte de contabilidade, né? De lidar com dinheiro. Eu sempre gostei muito de contar e sempre gostei, desde criança, né? Eu me lembro que desde criança eu tinha uns potinhos, guardava moeda, daí eu juntava, depois ia lá, trocava. Aí esvaziava o potinho lá, juntava de novo. Adorava, assim, mexer com moeda, com Eu ficava dinheiro. contando e recontando as moedas. Contando, Eu fazia recontando. isso também quando eu É era uma coisa menor.
quando era menor Sempre fazia era o também, mesmo valor, mas mas eu contava. ficava contando que gostava. Sim, é uma coisa que não adianta quando gosta, né, Sim. e sempre gostei muito dessa questão, mas sempre puxando para esse lado, comercial, sempre foi meu foco mesmo, aquela coisa que sempre me chamou mais atenção, foi a parte comercial, né. Uhum. Então eu me lembro que eu fui transferido eu trabalhava ali na Ramiro Barcelos, se não me engano, Ramiro Barcelos, e eu fui transferido pra Zona Sul, pra uma outra oportunidade que estava abrindo aqui na Zona Sul, né. E daí eu vim pra Zona Sul, comecei a desenvolver um trabalho ali também, e eu me lembro que para mim já estava, muito bom, gostava muito do que eu fazia, e uma vez o gerente da parte de vendas ali, ele pegou e falou: "Cara, vai abrir uma oportunidade e eu te vendo tu trabalhando todo dia, tu tem o perfil para trabalhar com venda de carros". E eu, quando ele falou isso aí, eu, mas já tô num ramo que eu gosto de trabalhar, né, num setor que eu já tinha minha confiança Já ali, está já sabia, confortável ali. confortável, né. E ele disse: "Cara, é assim, ó, vai ser uma experiência bem legal, tu vai gostar, tu vai ter um salário maior do que tu ganha hoje, a tua possibilidade de ganho é maior, e eu acho que tu vai gostar, cara, tu vai se dar bem". E eu falei: não sei se eu vou querer trocar", falei na época, né, "não sei se eu vou querer sair de onde eu tô para ir pra uma nova oportunidade, talvez eu não me dê bem, eu não goste, né". Ele falou: "Cara, faz assim, ó, vai para casa, pensa, eu vou te dar 2 dias, tu dá uma pensada, a vaga tá abrindo aqui e eu preciso colocar alguém rapidamente nesse lugar, mas dá uma pensada, analisa, mas eu te digo como teu amigo, né, pela experiência que eu tenho, que tu vai gostar e tu vai se dar bem". E eu fui para casa e, como eu sou muito curioso, como eu falei, né, eu gosto de sempre estar indo atrás de coisas novas e procurando e conhecendo. E eu falei: eu vou aceitar o desafio". Ele me desafiou, né, ele falou: "Cara, eu te desafio tu aceitar essa vaga que tu vai gostar". "Vou aceitar o desafio então". E foi que eu aceitei o desafio e aí eu comecei a minha carreira no ramo de venda de veículos, né. Então foi uma experiência muito legal, muito bacana, né, no tempo que eu trabalhei lá, nesse tempo que durou. E eu me lembro que no primeiro ano que eu comecei como vendedor ali de veículos, hã, eu fui um dos vendedores que mais vendeu naquele ano na concessionária, aqui na Zona Sul, né. Que E eu me legal. lembro, foi muito legal, porque assim, ó, era uma coisa que eu tinha medo, né, de ir para esse ramo, e ao mesmo tempo eu sabia que quando eu boto uma meta na cabeça eu vou até o fim, até eu conseguir, né. E eu me lembro que quando ele me convidou, foi uma das coisas que ele falou: "Cara, tu vai gostar, tu vai se dar bem, tu tem o feeling pro negócio de vendas, né. Eu vejo pelo teu atendimento, tu atende bem, tu conversa, tu sabe explicar bem para o cliente". E eu entrei com aquele medo: mas eu vou estar trabalhando aí num ramo onde tem muitos profissionais muito bons, profissionais com experiência, né, nesse mercado, e eu vou ser mais um novo, né". E acabou que quando eu entrei ali, graças a Deus, né, creio que Deus já estava preparando tudo, e eu consegui me desenvolver muito bem. Naquele primeiro ano ali de vendas, eu consegui me destacar muito bem. De 12 meses ali, acho que por 7, 8 meses eu fui o vendedor de destaque daquela loja naquela época, né, e Pensa. foi muito legal, foi muito bacana mesmo. E daí eu fiquei nessa primeira concessionária por cerca de 4 anos e meio, né. Depois então saí dali e fiquei por um certo tempo, fora do ramo, né, da concessionária, até que eu peguei e fui para uma outra concessionária da mesma marca, né, que é a Ford, né, que eu trabalhava ali, só que as concessionárias elas são divididas por donos, assim, né, e cada concessionária tem o seu nome, né, da sua empresa. Então eu trabalhei na Copagra, da Copagra depois eu saí e fui para Superauto. E por coincidência quem me indicou foi o mesmo gerente que na época pegou e disse: "Cara, tem uma vaga para ti, eu vou te dar essa oportunidade". Quando ele descobriu que eu tinha saído da concessionária, que eu estava parado na época, né, ele pegou e me ligou: "Cara, o que tu tá fazendo?" Deu: eu tô parado agora". "Cara, vem pra cá, traz teu currículo, eu tô trabalhando também de vendedor aqui, e o gerente vai gostar de ti, já falei de ti pra ele, traz teu currículo que a vaga eu acho que é tua". Aí eu, deu tudo certo, né. Aí fui ali, larguei o currículo, me chamaram também, né, novamente ali pra voltar pra esse ramo. E ali eu fiquei por mais cerca de 3 anos, mais ou menos, né. E um pouco antes eu tinha iniciado a faculdade de administração, né, a faculdade durou 4 anos ali, me formei na faculdade de administração, e também foi uma coisa muito legal, que me ajudou muito hoje para o que eu faço hoje também Com me certeza. ajuda, e num modo geral, porque a administração não só para administração de empresas, mas a administração ela envolve muitas coisas, né. E daí eu fiz ali a É faculdade, uma me faculdade formei. bem ampla que te Sim, auxilia muito em qualquer área que tu for querer atuar, né. com certeza, ela na verdade a administração ela abrange vários mercados e vários, é muito ampla, né, assim, o que tu Uhum. pode alcançar, né. E eu fiz a faculdade, me formei, né, concluí a faculdade, e hoje eu acredito que me ajuda bastante também, com o Com que eu aprendi certeza. na faculdade ali, e também me ajudou bastante na minha profissão, que eu estava estudando e ao mesmo tempo trabalhando na concessionária, né. Então nessa segunda concessionária eu fiquei por cerca de mais uns 3 anos, né.
Então, em concessionária eu trabalhei cerca de 10 anos, mais ou menos. Foi a minha experiência nesse ramo de vendas, esse ramo de atendimento ao público. Fiquei por cerca de 10 anos, né? Mas sempre dentro de mim, eu almejava ter o meu próprio negócio, né? Eu sempre falei, não, eu quero ter o meu próprio negócio. Eu já vendi O roupa. sonho sempre ficou aqui. Sim, sempre ficou aqui dentro, né? Eu já trabalhei vendendo roupa, eu já vendi lingerie. Eu e minha esposa, eu fui uma vez, comprei lingerie, a gente começou a vender e começou a dar muito certo. E eu me lembro que na época eu trabalhava na concessionária, então eu trabalhava na concessionária e eu conhecia muitas pessoas ali dentro. Então eu já aproveitava e já fazia minha clientela dentro da própria concessionária, né? E eu vendia lingerie, vendia acessórios, bijuterias, carteira, tudo que tu imaginar, meia, eu fazia assim, ó. Adoro, sabe? Eu gosto dessa coisa de estar sempre vendendo, comercializando, né? E ali eu fiz a minha clientela e eu me lembro que na época eu consegui trocar de carro com esse segunda renda, né? Eu consegui Renda trocar extra, com essa né? renda extra. Eu consegui trocar de carro e, fiquei muito feliz, né? Que Não bem. era muito dinheiro que entrava, mas aquele pouco que entrou a gente conseguiu ainda investir, né? E assim foi se desenvolvendo. Mas eu sempre falava, eu quero ter meu próprio negócio, e só que eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Tinha que ser no ramo do comércio. Já pensei em ter loja de roupa. A minha esposa mesmo, até uma vez, incentivei ela fez até um curso de cabeleireiro, né? Ela fez e no momento, a gente até pensava, de repente eu vou investir, a gente abriu um salão, alguma coisa assim, né? Só que eu estava meio sem foco, assim, meio perdido do que eu ia fazer, né? Então foi quando eu saí dessa segunda concessionária que tudo começou a dar uma reviravolta, assim, as coisas começaram a mudar muito, assim. E eu me lembro que até vocês aqui, o pessoal da juventude conhece o Diego, né? O Diego, ele é meu cunhado, né? Uhum. E eu me lembro que eu conversava com o Diego, eu falava, ô Diego, vamos pegar, eu dou um dinheiro, tu dá um dinheiro e vamos comprar umas máquinas, vamos começar a fazer umas camisetas para a igreja, pro coral, vamos ver começar a vender. Tu prega fora, às vezes eu saio para pregar também, a gente já começa a fazer um círculo de amizade, começa a divulgar o trabalho, e já pensando lá na frente, né? E eu, Diego, o que tu acha? E a gente sempre falava, vamos fazer, mas a gente falava, mas ali brincando, conversando entre nós, né? Aí eu me lembro que num desses momentos que eu estava desempregado, eu tinha pego, eu assim, ó, eu para trabalhar não tem muita frescura. O que tem para fazer a gente faz, né? E eu me lembro que eu estava desempregado e eu comecei a fazer, o que eu vou fazer nesse tempo que eu estou desempregado, né? O seguro estava acabando até na época. E Isso, daí desculpe me interromper, isso foi lá por 2019? foi por 2018, se eu não me engano. 2019, foi É, que aconteceu. E daí eu tava nessa aí, e na época também a Dani tava grávida, né? eu lembro disso, Lembra até do... gostaria de comentar a respeito disso. Eu me lembro que no retiro que a gente foi em 2019, eu estava recém chegando aqui, né, para congregar aqui no Distrito Ipanema, e eu lembro que no retiro você estava desempregado, Tava, aham. e aí mencionou lá no retiro que pedindo oração, porque a Dani estava grávida e tu estava desempregado. E eu lembro que quando eu vi tu pedindo oração, eu ali naquele meu lugar, eu fechei os olhos, baixei a cabeça e disse: Deus, eu senti de verdade que Deus tinha algo para te dar. E eu deixei para falar nesse momento, Deus prepara tudo, eu creio, Amém. que eu senti naquele momento que Deus queria te dar algo. E eu disse: Deus, abençoa o teu servo, aonde o Senhor quiser colocar ele, o que o Senhor quiser fazer ele. Amém. Mas eu creio que o Senhor quer abençoar ele e fazer ele crescer e ser grande. Abençoa então o teu servo, Pai. E eu orei e nunca me esqueci. Nunca me Da esqueci oração que... daquela oração, porque aquilo me marcou. E vocês estavam sendo líder, né, Naquela época a gente era líder naquela ali época, na... e eu sempre pensava, como é que será que está a Dani, né? Como é que eles estão? E eu via o bebê crescendo, e aí eu vi quando vocês abriram a gráfica. Mas aí, Sim, e e aí eu cada vez fiquei muito mais... feliz E, não, por isso, e porque cada eu vez mais lembro. próximo, né? A barriga crescendo e desempregado e o pavor. Aí, querendo ou não, Sim, humanamente a gente fica, né? E agora o que eu vou fazer daqui pra frente, né? Mas é incrível o trabalhar de Deus, como ele trabalhou na nossa vida nesse meio tempo, né? E o testemunho, alguns lugares quando eu vou pregar o testemunho, isso é muito grande o que Deus fez ali e a forma como que ele trabalhou, né? Como que ele preparou tudo, né? Que eu me lembro que nessa ocasião até que a gente estava se questionando o que a gente ia fazer e eu falava, Deus, o que eu vou fazer daqui para frente, né? O seguro tá acabando, o Davi tá nascendo aí, daqui a pouco tá aí, o que eu vou fazer? E eu me lembro que
eu ofereci para alguns amigos ali, familiares, né? Eu falei, bah, surgiu uma oportunidade, eu oferecia, bah, quer pintar a tua casa, alguma coisa? Eu me lembro que na época eu peguei uma casa para pintar e pintei aquela casa. E até depois o meu avô, ele tinha uma casa para reformar, que ele estava comprando para o irmão dele, né? O irmão dele, ele tinha problemas de saúde, assim, ele era uma pessoa especial. E o meu avô, com a certa idade que ele estava, ele precisava trazer o irmão dele para mais próximo, né? Por causa da questão de deslocamento, ele tinha que ir até Viamão todos os dias e voltar. E daí ele acabou comprando uma casa para trazer o irmão dele, né? E só que essa casa precisava de uma reforma. E ele queria contratar alguém para trabalhar nessa casa, fazer a reforma, né? E eu, bah, na hora, já, quando ele falou, bah, preciso de um pedreiro, alguém para arrumar aqui, para reformar. Não, não precisa. Deixa que eu faço, me dá um dinheiro, eu faço para ti, eu falei, né? Aí comecei lá a pintar e dei uma reformada, arrumei umas coisinhas para arrumar. E ali trabalhando, num desses dias eu convidei o Diego para trabalhar comigo. Ô, Diego, o Diego tava também, naquela época, tava parado, meu, vem trabalhar comigo aí uns 2 dias aí, me ajuda aqui que eu preciso fazer algumas coisas. E o Diego vem, e ali a gente conversando. Ah, Diego, não sei o quê. Foi quando a gente conversou das máquinas, de comprar e coisas e tal. E dali começou a surgir um interesse, né? Máquinas, fazer camisetas, coisas e tal, mas nunca trabalhei com isso, né? Então, despertou esse interesse de começar isso aí, né? E eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás, a conhecer o ramo, né? Dessa parte de brindes, de personalizados, camisetas. E começou, eu falei, bah, interessante, eu gosto de criar, né? Eu gosto de desenvolver, sempre gostei de fazer isso, né? É uma Juntou coisa, tudo. juntou tudo, né? É uma coisa bem legal. Quando eu estava trabalhando na concessionária, eu comecei a aprender a mexer com alguns programas de edição também. Nunca tinha feito nenhum curso, nada. E fui como curioso, fui aprendendo, fui mexendo. E eu falei, ó, oh, vai ligar uma coisa na outra. Uma impressora eu tenho em casa, um computador eu tenho também. Não tenho o resto, né? Mas Deus vai providenciar, né? E eu peguei e falei, bah, acho que é uma oportunidade. E eu me lembro que, bem nesse momento, foi da gravidez, né, da Dani, e eu estava passando, assim, por... Sabe aquelas questões quando a gente, né, nós somos cristãos, a gente passa muitas vezes por aquelas questões, assim, de questionamentos espirituais, questionamentos como pessoa, questionamentos profissionais, e eu estava passando por esse momento, me questionando de diversas coisas. Bom, Deus, tu me deu um chamado para pregar a tua palavra, né, e cheio de dúvidas, será que é isso mesmo que tu tem para mim, Deus? E ao mesmo tempo eu questionando Deus sobre o meu chamado espiritual e também questionando Deus sobre o que eu ia fazer dali para frente. Deus, está acabando o meu seguro, eu não quero voltar para o ramo da concessionária, porque quando eu saí de lá, eu já tinha o desejo de fazer alguma coisa diferente, né? E eu creio também que o meu tempo no ramo de concessionária já tinha acabado. Aquele desejo, aquela coisa já tinha passado, não tinha mais aquele desejo de trabalhar, né? E eu digo, bah, para o ramo de concessionária eu não quero voltar, né? Eu quero uma coisa diferente. Só que eu preciso também de um serviço que eu consiga também ganhar um salário conforme eu ganhava lá, o próximo, porque eu tenho que manter a minha casa, tenho, né? Sim. E eu dizia, o que eu vou fazer daí para frente? E foi numa das visões que Deus me deu, eu me lembro até hoje, eu estava dormindo, né? E eu acordei numa visão, assim, sonhando e falando, e resumidamente eu me lembro que eu estava com dúvida do que eu ia fazer dali para frente, e sobre a questão ministerial, e Deus pegou e falou comigo, comece a enxergar as coisas com os olhos de Deus. Ele falou para mim nessa visão. E dali eu acordei glorificando a Deus ali. E eu me lembro que a Dani me chamou e perguntou se estava bem, né? Eu falei, não, tô bem. Daí ela falou, bah, eu acho que estava tendo uma visão, porque tu estava falando em línguas ali, Meu glorificando a Deus, Deus. que E eu, meu testemunho. Deus, né? E daí eu fiquei com aquilo gravado na cabeça quando Deus falou, começa a enxergar com os olhos de Deus. Daí eu falei, pá, tá aqui a resposta. Né? E eu estava naquela questão de comprar os equipamentos, de comprar tudo, mas com medo de investir, não ter retorno. E quando Deus falou isso aí, me deu um start assim, ó. É isso aí que Deus quer que eu faça. E aí então foi que eu comecei a investir nas máquinas, comecei a comprar as primeiras máquinas, né? E eu me lembro que quando eu comecei a comprar as máquinas, nós estávamos num culto de jovens ali na Nova Ipanema, e a gente começou nos últimos dias da gravidez da Dani, a gente começou a andar com as malas já dentro do carro, né? Para qualquer momento o Davi ia vir, né? E eu comprando as máquinas estavam por chegar ainda, não tinham chego. E eu me lembro que a gente pegou e num dos cultos a Dani começou a sentir uma dor diferente, né? E foi nessa noite que a gente foi pro hospital e dali a Dani já ganhou o Davi, né? E para mim foi uma coisa muito legal porque nesse ano eu tive 2 filhos, né? Que foi a empresa e o Davi, né? O Davi nasceu em agosto e a empresa a gente deu início no dia 1º de setembro, né? Então foram 2 filhos que nasceram junto ao mesmo tempo, né? E foi algo tremendo da parte de Deus, né? Esta visão que ele me deu, essa confirmação que ele me deu, e daí então desde esse dia estou aí nesse ramo aí, já vai fazer 2 anos e pouco, quase 3 anos, né? E comecei, falando um pouco dessa experiência, eu comecei trabalhando em casa, na verdade. Minha mãe cedeu um espaço na casa dela,
eu comecei trabalhando num quartinho ali de 7 metros quadrados, e daí então foi expandindo. Minha mãe cedeu um quartinho, daqui um pouco eu, bah, mãe, mas não tem um espacinho mais lá, botar uma maquininha, daí ela já me cedeu um outro cantinho, daqui a pouco ela me cedeu um outro quarto que ela tinha ali sobrando, que ainda estava desocupado para mim guardar os meus materiais, e assim foi. Só que chegou no momento e eu sempre dizia, bah, eu preciso abrir algum negócio físico, eu preciso sair daqui porque eu estou trabalhando em casa e eu quero atender o público também, né? Preciso trabalhar atendendo o público. E daí foi que, Prontas entregas, uma sim, loja, com uma né? loja, com Sim. tudo. E Deus, ele é tão tremendo, a forma como que Deus trabalha na nossa vida, que a casa essa a qual eu reformei, que eu estava trabalhando ali, né? A pessoa que é a dona da casa, que é o meu avô, ele pegou e falou assim, tu não quer botar tua gráfica lá naquela casa lá, que tá lá parada, lá não tá sendo usada, né? No fim, acabou que meu avô comprou essa casa pro irmão dele, e nesse meio tempo o irmão dele acabou vindo a óbito, falecendo, né? Por questões de saúde, e ele ficou com essa casa e ele me perguntou, tu não quer botar tua gráfica lá nessa casa lá que tá parada? E eu falei, pô, tá aí, eu tô pedindo a Deus que eu preciso sair daqui para ir para um lugar, né? E aí surge uma oportunidade dessa, de eu colocar a gráfica lá nessa casa que está parada, e foi daí que eu comecei, então, consegui botar minha loja física, a gente ampliou a nossa produção, né? Hoje a Dani trabalha juntamente comigo lá na empresa também, e daí em diante Deus tem trabalhado na nossa vida dessa forma, né? Está cada vez mais se desenvolvendo, crescendo, graças a Deus, aprendendo mais, né? E estamos aí, Que nesse bênção. ramo, né? Então, aquela casa que, quando tu estava desempregado, tu viu uma oportunidade de trabalhar ali. Essa é o local onde Onde hoje eu tenho hoje em dia hoje eu tem a tenho a empresa. gráfica ali, É aí que a gente vê como Deus cuida realmente da gente e com certeza. foi tudo um plano de Deus. Com Foi, certeza, foi foi uma Deus coisa. preparando para que hoje fosse a empresa ali. Com certeza. Eu sempre falo, né? Eu nunca imaginei que eu estava arrumando algo que não era para mim, mas que Deus já estava Uhum. preparando para mim. Eu já estava reformando para ser algo que eu ia usar futuramente, né? Então foi algo incrível da parte de Deus a forma como que ele trabalhou na nossa vida, né? E como eu falei, é um ramo que era novo para mim até então. Fui como um curioso, né, atrás disso aí. E por gostar de trabalhar com venda, de desenvolver coisas, eu acredito que tudo se encaixou e vem tudo no momento certo e na hora certa, né? Deus preparou tudo para que hoje eu pudesse estar ali, né? Trabalhando com a minha esposa também e crescendo, né? Graças a Deus, cada dia, passo por passo, não é fácil, né? Quem empreende, né? Não é uma coisa muito fácil, é complicado, são altos e baixos que a gente tem, Sim, são muitas pedras no caminho que a gente tem que muitas vezes passar, mas é aquela coisa, né? A gente vai crescendo degrau após degrau, vamos, persistência também, né? persistência, com certeza. É persistência, é resiliência, é atitude, muitas vezes tem que ter coragem. E claro, o medo bate, muitas vezes tem aqueles momentos que tu não tá tão bem contigo mesmo, ou até mesmo profissionalmente, mas Deus, ele sempre de uma forma, ele vai te levantar, te colocar, né, te dar força para que tu continue lutando, e graças a Deus, Deus vem trabalhando na nossa vida dessa forma, né, e cada vez mais Deus vai operando, né, mostrando, né, o seu poder, a sua graça sobre a nossa vida, né. Amém. E como é que foi quando tu decidiu que tu queria abrir uma gráfica? Como é que foi a reação da tua família? Na verdade, assim, ó, eu acredito quando eu tomei a decisão que eu ia comprar esses equipamentos e trabalhar nesse ramo, né, de brindes, vamos dizer assim, personalizados, me incentivaram, tudo, a família, tudo me incentivou, meus pais, meu avô, minha esposa, mas eu também acredito que eles ficaram, acho que com um pouco de medo também, né, daquela coisa que nem, mas tu vai sair de uma coisa que tu trabalha de carteira assinada, né, tu não vai voltar a trabalhar de carteira assinada, mas vai trabalhar por conta agora, a responsabilidade com o filho, com tudo, né? Será que vai dar Mas certo? será que vai dar certo? Toda essa questão, né? Mas com a visão que Deus me deu, ali eu tive certeza do que era isso que eu tinha que fazer, né? E eu tinha um desejo de empreender, né? Então foi aí que eu tomei a decisão, eu falei, não, eu vou abrir a gráfica, eu creio que vai dar tudo certo, não vai ser fácil, mas eu creio que vai dar tudo certo, a gente vai crescer cada vez mais, se desenvolver. Então, ao longo desse tempo, eu já fiz alguns cursos também já para cada vez mais me aperfeiçoar. E também eu sempre fui de buscar coisas novas, né? E eu me lembro quando eu comecei a trabalhar nesse ramo, eu comecei com sublimação. Então eu trabalhava com caneca, com camisetas, com alguns brindes personalizados. E foi disso aí
que me veio o desejo de ter uma gráfica. Eu comecei a ver outras possibilidades de trabalhar com panfletos, com cartões, com banners, com adesivos, outras coisas, né. Só que eu sempre foquei muito na questão de camisetas, né. Quando eu iniciei, meu foco era camisetas. Sim. E eu dizia: "Bah, sublimação é muito bom, só que ela é limitada", porque a sublimação tu trabalha somente com a malha de poliéster, né, vamos dizer assim, e com cores claras. Só que também tem camiseta preta, vermelha, azul, outras cores, né. Eu falei: "Tá, mas o que que eu posso fazer para poder trabalhar e atender esse público que não consegue ser atendido através da sublimação?". E foi aí que eu conheci a serigrafia, né, um processo manual de estamparia em camiseta, e eu comecei a ver alguns vídeos, alguma coisa, eu falei: "Bah, é muito legal, isso é interessante, é trabalhoso", mas eu falei: "Ah, eu acho que eu consigo", eu falei: Vai valer a pena. "Vai valer a pena, eu acho que eu consigo". E foi aí que eu comprei os primeiros equipamentos. Eu me lembro que eu comprei uma mesa com 6 berços, o berço é onde tu coloca as camisetas para te poder estampar. Comprei as primeiras tintas ali, e eu me lembro que eu tive muita dificuldade no começo, porque tu precisa gravar uma tela, né, a serigrafia tu grava uma tela, que é uma matriz que a gente chama, né. Tu precisa revelar ela e aonde tem a imagem é onde tu precisa abrir aquela tela como se fosse uma foto, né, uma revelação, vamos dizer assim. E eu tive muita dificuldade nas primeiras que eu fiz, que eu não conseguia. Eu gravava ali a matriz e não passava a tinta. E eu: "Meu Deus, que escolha que eu fiz? Eu O investi um que que tá dinheiro dando aqui, de errado o que aqui? que eu tô fazendo, né?". Eu falei: "Não, mas não é possível, se outros conseguem, eu vou conseguir também, né". E aí fui, testei, até que eu consegui fazer as primeiras camisetas. E eu me lembro que na faculdade onde eu estudei, a minha prima estava estudando ali e eles tinham uma formatura de uns colegas dela e ela falou: "Ah, meu primo faz camiseta assim, assado". E eu me ligaram, "Não, eu faço sim". Aí ele falou: "Não, mas eu preciso de camiseta preta". Pá, ele falou: "Pá, camiseta preta". Eu: "Não, bah, eu faço". Nunca tinha feito nenhuma camiseta na serigrafia. Eu falei: "Não, eu faço". Daí eu falei: "Bah, vai ser aqui o meu teste, né? É aqui que eu vou aprender, vai ser na marra, né?". E não, vai ser na marra. E daí eu peguei e fui atrás, busquei informação, na loja onde eu comprei os equipamentos também, liguei para lá, perguntei para eles ali algumas dicas, e foi. Comecei ali, fiz o primeiro lote de camisetas na serigrafia, ficou bem legal, vou dizer assim, para primeiro lote que eu confeccionei, né, fiz ali a estampa, e daí então eu falei: "Bah, é isso aí, gostei, agora daqui em diante eu vou me desenvolver", né. Então daí em diante eu comecei a fazer um curso, até estou fazendo um curso agora de novas técnicas ali de estampagem, né, e eu falei: "Bah, é isso aí, é aqui o caminho, né". Aqui eu acredito que seja o lugar aonde ali muitas pessoas não encontram, que eu vou conseguir me inserir nesse mercado e me encaixar. E daí em diante, então, graças a Deus, hoje eu estou atendendo várias empresas, corais de igreja, de Graças a juventude. Deus. Bah, isso muito legal, porque o diferencial é que eu consigo, lá na gráfica, oferecer uma gama de produtos, né, e também oferecer produtos que não são tão fáceis de encontrar, né. Isso aí é uma coisa que deu muito certo e foi direção de Deus, né, com certeza, né. Então tu nunca parou de correr atrás de estudar, aprender mais sobre. Cada vez Não, tu não parou lá digamos, no primeiro curso, na primeira faculdade. não, ali Tu na verdade continua foi só o início, né, foi só sim. aquele start, né, tipo, vai. E até hoje, na verdade, eu tô sempre buscando novos produtos, novas formas de fazer os produtos que eu já faço. Eu tô sempre buscando me desenvolver e melhorar aquilo que eu já faço, né. Então é uma Uhum. coisa que eu gosto por questão de curioso mesmo. Eu gosto de conhecer coisas novas e ir atrás e buscar. E também eu sou muito detalhista, né, para algumas coisas. Então eu vou e daí às vezes não fica muito bom, não, vamos de novo e vou. Aí não tá dando certo, eu procuro informação para saber da onde que eu tô errando, por questão de ser muito detalhista, né. Minha esposa que fala: "Ah, tu é muito cri-cri, né, tu vai", eu falei: "Não, mas eu gosto, eu preciso saber, né". E uma coisa bem interessante, agora a gente conversando, eu comecei a me lembrar que quando eu comecei a trabalhar com as bijuterias na época que eu era adolescente, eu comprava as bijuterias em alguns lugares e o que que eu fazia? Eu desmontava toda ela para ver como é que era feito. Então eu fazia o Hum. processo inverso. Eu desmontava as bijuterias e eu via, pá, é assim que é feito. Né? Eu falei, se desmontando é assim, montando é inverso, né? E aí que eu fui aprendendo muitas coisas também, daquela questão de curiosidade de mexer e aprender como é que era feito, né? E eu acredito que um pouco disso aí também foi nessa questão da gráfica, né? Nunca trabalhei, não conhecia, mas eu comecei a ir atrás para saber como é que era feito, e buscar informação e assistir vídeo, e assim fui me desenvolvendo, né. Até hoje, graças a Deus, estamos buscando cada vez mais aí crescer e se desenvolver. E com a pandemia, como é que foi para ti trabalhar com fazendo pedidos?
Teve bastante demanda ou como é que tem sido para ti? Na verdade, eu iniciei em 2019, né, ali Uhum, na questão desse trabalho de personalizados. E em 2020 ou 2021 foi quando eu abri a loja física. Agora eu não me recordo muito bem a data. Eu sei que quando eu estava fechando um ano, eu abri a loja física, acho que foi 2020, se eu não me engano, que eu abri. Daí foi bem na época que estava estourando mesmo a pandemia, né? Quando uhum, estourou a pandemia aqui e eu estava tendo bastante cliente, do nada assim parou. Porque como eu trabalhava com camisetas, né? Então parou formatura, sim. as igrejas, querendo ou não, por um Coral certo parou tempo, de coral parou de ter coral nas sim. igrejas, as faculdades não estavam paradas, não tinha mais para eventos que eu fazia para a faculdade. E daí eu comecei a buscar, tá, mas eu preciso fazer algo diferente. Eu não posso parar, eu tenho que trabalhar. Não tá saindo camiseta, onde é que eu posso tentar me incluir dentro desse mercado, né? E daí então que eu comecei a trabalhar com a parte de banners, de adesivos também, né? Então eu comecei a buscar um outro dentro desse meu ramo, um outro nicho de mercado que eu poderia entrar e não parar de trabalhar, né? E aí daí comecei a ir para a parte de banners, de adesivos. Eu me recordo bem também, quando eu trabalhava na concessionária, a concessionária que eu trabalhava, eles davam cuias. Quando o cliente comprava um carro, eles davam uma cuia, né? E na cuia era uma gravação a laser ali com o logo da concessionária com o telefone, né? E eu me lembro que quando eu comecei nos brindes, eu falei, pá, aqui tá um nicho que eu não conheço nenhuma empresa aqui próximo que trabalha, que eu acho que eu posso me incluir nisso aí. E eu me lembro que uma das primeiras máquinas que eu comprei, quando eu quis entrar nesse ramo, foi uma gravadora a laser, né? E comecei a trabalhar com cuias também, né? Então foi uma coisa, na verdade, para mim foi levando a outra, né? De um serviço que eu fazia, fui tendo ideias, fui buscando e foi me levando a uma coisa a outra, fui encaixando e hoje a gente está como a gente está aí atendendo bastante pessoas, né? Tanto pessoa física como pessoa jurídica, né? Uhum. Uma coisa bem interessante, né? Quantas máquinas e como é que funcionam as máquinas que tu trabalha hoje em dia? Ali a gente, na verdade, a gente tem algumas impressoras, né, que a gente Uhum. trabalha, e impressora é incrível porque, assim, ó, quando a gente fala impressora, todo mundo entende que a impressora, ela imprime, né, só que impressora, existe várias impressoras, cada uma imprime um tipo de material, cada uma é para um tipo de serviço, né, e quando eu entrei, eu não sabia nada disso, né, eu pensava que uma impressora ia resolver todos os problemas, né, e daí quando eu entrei que eu comecei a ver, não, preciso conhecer mais ainda e adquirir, né? Então eu comecei a adquirir algumas impressoras para atender vários tipos de serviços que a gente faz ali. E aí a gente foi adquirindo máquinas, comprei uma máquina, depois comprei outra e fui indo. Hoje a gente tem ali, eu posso dizer que nós temos em torno de umas 6, 7 impressoras ali, computadores, gravadora a laser, eu tinha uma, hoje eu tô com duas, adquiri uma plotter de impressão também de grandes formatos, e assim a gente foi indo. Hoje eu posso dizer que eu tô com pouco, mas bastante equipamento comparado com o que eu comecei, né? E a gente, claro, a gente almeja crescer cada vez mais, investir mais, né, e poder também atender melhor, né, os nossos clientes, né? Quais são os tipos de trabalhos que tu faz hoje em dia Que a gente na faz hoje em gráfica? dia, a gente trabalha com os produtos personalizados ali, com canecas, com squeezes, camisetas, a gente trabalha com impressos no modo geral, com adesivos, banners, impressões em pequenos e grandes formatos, pequenas e grandes tiragens também. A gente trabalha com cuias personalizadas, com gravação a laser. A gente grava também vários outros produtos ali, azulejos, chaveiros, canetas. Então a gente tem uma gama bem grande, né, de produtos, panfletos, cartões de visita. Na verdade é bastante coisa, né? Eu não consigo lembrar assim, mas eu me lembro por cima que eu devo trabalhar com cerca de uns 100 produtos diferentes ali na gráfica ali. Uhum. Aliás, nós temos aqui a caneca do Profissionalizando, né, que o Emerson trouxe para nós aqui hoje. E também tem aqui o QR Code, que usando o QR Code vai direto para nossa página no YouTube. E também tem o Squeeze, que é muito bonita, por sinal. Eu já vou adquirir a minha já. Tem também a do projeto Dividindo para Somar, né? Que a gente fez junto para trazer como uma amostra aqui pro pessoal. Bem bonito também. Gostei do logo, né? Ficou bem personalizado.
Emerson, com quantos colaboradores tu trabalha atualmente na empresa lá? Na empresa, atualmente é uma empresa familiar, né? Uhum. Então trabalha eu, a minha esposa e 3 vezes por semana a minha mãe trabalha junto comigo lá também. Hum. E o projeto nosso é, conforme for crescendo a empresa, né, a gente pretende expandir ela e também ter mais funcionários, né, para nos ajudar ali na parte de atendimento, na parte da produtividade também, né. Inclusive contratar alguns jovens Ah, com do certeza. do Ipanema. Também, só levar o currículo, né. É. Emerson, a pergunta que não quer calar. Não tenho apoio familiar, não tenho dinheiro para começar, mas eu tenho um grande sonho de ser uma empreendedora. Como é que eu faço para começar? Como é que tu faz para começar? Então assim, ó, a primeira pergunta é: não tenho dinheiro. A segunda é: não tenho apoio familiar. E a terceira: eu tenho um Grande sonho de ser grande sonho. empreendedora. Então, a tua última pergunta, na verdade, é a primeira, né? Que é aquele que tem sonho, né? Se tiver sonho, crer em Deus, né? E querer muito no seu coração, é um grande candidato a conseguir, né? Alcançar o seu objetivo. Que a primeira coisa, a gente precisa ter um sonho. E do sonho a gente tem que fazer se tornar realidade, né? Então, assim, a questão financeira e a questão de não ter um apoio financeiro ou familiar, como tu falou ali, é uma questão que eu creio que no começo talvez vai gerar uma dificuldade, de fato, porque hoje em dia a gente precisa de uma questão financeira para poder, né, poder iniciar algo e também do apoio familiar, né? Mas quando a gente não tem, então é nós e Deus, né? Que foi como eu fiz ali no início. Eu não tinha naquele momento condições financeiras, né? Por mais que eu tive um apoio quando eu iniciei, mas o que eu posso dizer assim, que eu me alicercei foi em Deus, né? Fui para a oração, orei, pedi uma direção para Deus, né? E Deus me respondeu e me deu a direção do que eu precisava, né? Então a gente tem que ter um sonho, a gente tem que desse sonho fazer de tudo para tornar realidade, né? Ter fé, acreditar, né, em Deus, que Deus ele pode fazer tornar, né, real esse nosso sonho. E também a gente tem que nos dedicar, nos esforçar. E eu creio que isso aí é um caminho para um início, para ser um grande início, na verdade. Sim, a pergunta que eu fiz, né, de não ter um apoio familiar, eu digo porque é muito fácil a gente acreditar, assim, nos sonhos, quando a gente vê um exemplo ali. Ah, o teu primo ali deu certo trabalhando com vendendo doce. Então, talvez tu também dê certo, mas aí quando não tem na família, assim, alguém que tenha dado certo com o empreendimento, acontece que, por exemplo, alguns jovens querem iniciar nesse ramo, mas os pais eles não querem acreditar junto, porque tem receio, prefere que o filho trabalhe num lugar mais garantido, como uma carteira assinada. Ah, sim, com certeza. O que eu posso dizer disso aí é que, na verdade, é assim, ó, tudo que a gente faz com amor tende a dar certo, né? Porque se a gente for pensar só na questão, por exemplo, eu vou trabalhar em tal área porque essa área ela é uma área que ela vai dar dinheiro, né? Que ela é um setor, uma empresa ou um emprego que tem um salário bom, mas eu não gosto de fazer aquilo, né? Talvez no início vai dar certo, mas vai chegar um momento que tu não vai ter, o teu coração não vai estar naquilo que tu faz, então vai chegar um momento que tu vai ter uma barreira, né? Então tende a não dar certo. Agora, quando tu faz algo que tu gosta, né? Por mais que talvez seja uma profissão que muitos veem assim, não, mas é uma profissão que não dá dinheiro. Mas se for algo que tu gosta de fazer e tu fazer bem feito, tende a dar certo e talvez é uma área que não dê dinheiro, mas por tu gostar e por fazer bem feito, tu consiga ter uma boa rentabilidade, né? Então eu acredito que essa seria uma dica. Em primeiro lugar é tu gostar daquilo que tu faz, né, e colocar em prática e te dedicar a fazer o teu melhor, né, com o melhor que tu tem. Trabalha sendo mais alegre, Com tu é certeza, feliz naquilo que tu faz. com certeza. Quando tu faz aquilo que tu gosta, se torna tudo mais leve, né? Até as dificuldades, né, se tornam mais leves, porque tu Sim. sabe que tu vai ter uma dificuldade, mas tu gosta daquilo ali. Então a dificuldade, querendo ou não, vai se tornar um Tu pouco mais leve, acredita que né? aquilo vai passar. Com certeza. Tu acredita e passa. Com certeza. As barreiras luta vêm só para mostrar que a gente consegue vencer. Tem uma pergunta da produção aqui, que é: uma vez tu tendo sucesso na área de vendas, como é que tu faz para assegurar o sucesso financeiro
da administração dessa renda? Dessa renda. Na verdade, ali, como tu comentou, né, o sucesso na venda e a questão para manter o sucesso financeiro, né? A venda em si, quando tu tá vendendo bem, tá entrando dinheiro, né? Mas se tu não souber separar o Emerson empresa e o Emerson pessoa física, tu vai ter grandes problemas, né? Tu precisa separar o dinheiro que é da empresa e o teu dinheiro que é teu como pessoa física, né? Então, o que que eu faço? O que eu costumo fazer é separar, por exemplo, o dinheiro que é da empresa, o dinheiro que entrou no caixa, e eu tenho uma conta minha para pagar, por exemplo, se não for dinheiro meu, eu não vou mexer, é dinheiro da empresa, né? Então, eu preciso ter ali o meu salário, vamos dizer assim, como pessoa física, e do meu salário é que eu tenho meus gastos, né? Eu me mantenho, e o dinheiro da empresa justamente é da empresa, é para manter a empresa, pagar os custos, né, da empresa, investimento de materiais, equipamentos e tudo mais. E claro que, né, para ter sucesso financeiro, tu não pode gastar mais do que tu consegue rentabilizar, né? O sucesso é que tu precisa Eu acho que vai ter que deixar esse espirro. o sucesso é que tu precisa vender mais do que tu gasta, né? Esse eu digo que seria o grande sucesso, né? Então agora, Emerson, para nós finalizarmos, eu gostaria de te pedir um conselho para os jovens. O que tu gostaria de deixar para nós? Conselho profissional, o que eu aconselho para os jovens, na verdade, é assim, é ter foco, né? Focar naquilo que tu gosta, né? Não só focar, mas ter um objetivo aonde tu quer chegar, né? Porque não adianta só ter foco, mas estar focado em nada. Tem que estar focado em algo. E esse algo é o objetivo, aonde tu quer chegar, né? Com o que tu está fazendo. E não só ter um objetivo, né? Porque não adianta eu ter um objetivo, ter um foco, mas eu estar ali parado, né? Estagnado. Mas a gente buscar o conhecimento, né? Ir atrás, nos dedicar, nos esforçar. E eu acredito que esse seria um conselho para os jovens, né? Focar, ter um objetivo onde quer chegar e também agir, né? Colocar em prática aquilo que tu tem aprendido. Então tá bom, Emerson. Eu gostaria de te agradecer por ter se Amém. disponibilizado e vir aqui trazer a sua experiência, compartilhar conosco. E encerramos aqui mais um Profissionalizando. Se você assistiu até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. A Umai de Paipanema tem muitos projetos, como Profissionalizando, Dividindo para Somar e a nossa loja. Inclusive, você conhece a Umai de Paipanema Loja? Todo o lucro é usado para melhorias dos nossos projetos. Seja um colaborador desta obra, não deixe de conferir. E se você gostou desse vídeo, já fica aí o link com a playlist que tem todos os vídeos do nosso projeto. Com certeza irão edificar e muito a sua vida.